Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes histórias e protagonistas que ajudam a entender a atualidade. Ora, nós estamos em plena eliminatória entre Benfica e Real Madrid e por isso, Rogério, vamos trazer alguém que jogou no Real Madrid, que esteve no Real Madrid há 30 anos, mas que se calhar as pessoas não vão logo detectar à primeira. Dá-nos uma primeira pista. A primeira pista poderia ser um jogador que esteve... Tínhamos alguns nomes em carteira, poucos, mas tínhamos. Eu lembrei-me, por exemplo, do secretário que podíamos ter trazido, que jogou no Real Madrid, no final do século passado. Recentemente havia Ronaldo, está na Arábia, Figo, não está disponível neste momento e já esteve no programa. Mais recentemente houve Pepe e Fábio Coentrão, mas também não era propriamente os nomes que nós desejaríamos. Por isso, Paulo, que opção é que tens? Eu estava-me aqui a lembrar de um goleador que fez carreira, pode ser talvez o Filipe Cândido, o que é que acham? Filipe, bem-vindo ao Toque de Bola. Pode parecer estranho para as pessoas, mas já faz 30 anos que tu foste para o Real Madrid. É uma história que provavelmente a malta mais nova nem sabe ou não se lembra. Vamos lá recordar esse momento. Sim, é verdade. Antes de mais, queria, agradecer o convite para poder estar aqui presente convosco. Será um gosto esta conversa que vamos ter. É verdade, e o tempo por vezes é isto, é cruel porque passa muito depressa e eu às vezes penso que foi ontem, mas não, já passaram 30 anos, na verdade. Mas sinceramente voltava a fazer tudo outra vez, de novo, exatamente tal e qual aquilo que aconteceu. Penso que o que é que eu posso dizer sobre esse momento? Acabou por ser um momento em que, e por vezes comparando um pouco com aquilo que são os dias atuais, com aquilo que os clubes hoje em dia fazem, inclusivamente em Portugal, o que eu sinto é que acabei por ser ali pioneiro, digamos, porque na mesma altura que eu cheguei ao Real Madrid com 16 anos, chegou no mesmo dia o Esteban Cambiasse, por exemplo, dias mais tarde Samuel Eto'o, já estava lá o Yarley, um brasileiro que mais tarde depois, não pouco desaparecido, mas depois fez uns golos no Paysandu, acaba por ganhar duas Libertadores, uma para o Internacional Porto Alegre e depois pelo Boca Juniors. E portanto hoje em dia o Sporting faz isso, o Benfica faz isso, o Porto faz isso, todas as equipas acabam por recrutar jovens jogadores. Naquele tempo não era muito usual e eu decidi arriscar porque é impossível quando aparece o Real Madrid, seja para depois estar mais na equipa B ou na equipa C, porque eles na verdade tinham duas equipas profissionais de antecâmara, digamos assim, portanto que suportavam a equipa principal. Acabei por ir nessa aventura. E digo aventura porquê? Porque ao mesmo tempo, até pela experiência destes 30 anos ligado ao futebol, hoje em dia qualquer jogador chega com a sua representação atrás. Entourage toda. Sim. O empresário, o pai, o irmão, o amigo, ou a esposa, ou enfim, depois o físio, o empresário, o nutricionista, mais... que o jogador hoje em dia acaba por ser quase mais uma empresa do que propriamente o jogador. E eu acho que a piada da coisa, olhando agora para trás, fui literalmente sozinho com 16 anos, ou seja, recordo-me de ir com o meu pai de manhã, uma mala com as chuteiras e a outra bagagem com roupa, e ir um pouco assim para o desconhecido. Sabia que me esperava uma pessoa que foi o Sr. Paco, que era o que hoje em dia é designado team manager, não é? Sim, naquele tempo era um dirigente do Real Madrid que estava com o meu nome, e assim foi. Portanto, chego ao aeroporto de Barajas e dirigi-me, portanto acabou por ser sui generis também um pouco por isso, e uma experiência que me vai marcar para sempre na minha vida. Filipe, todos nós, sensivelmente em 96, te conhecíamos aqui na Bola, porque o teu pai, o Vítor Cândido, foi o grande jornalista da Bola e ainda é grande amigo nosso, mas para as pessoas que não te conhecem, como é que era o Filipinho, chamemos assim, com 16 anos, que tinha uma carreira atrás de golos a catadupa nas camadas jovens do Sporting, muitos deles a fazer parelha com um grande nome também do futebol português?
Sim, tocou aí num ponto que eu acho que é importante porque, neste caso que é o meu pai, e que era jornalista da bola e é jornalista e portanto todos nós temos uma história, não é? Eu costumo muito dizer isso e nós não podemos fugir dela nesse caso e por isso que ao estar aqui também no Jornal A Bola, confesso por inerência deste facto, é como também me sentir um pouco em casa, porque cresci a acompanhar este ambiente, o ambiente jornalístico, acompanhava pela paixão que tinha também pelo jogo, o meu pai quando ia, enfim, fazer as reportagens de vários jogos, de segunda liga, de primeira liga, e portanto tenho essa vivência também. Acho que o menino, como fez a pergunta, tinha essa paixão muito inerente daquilo que é o meio em que nós estamos inseridos e portanto eu era mais um apaixonado pelo jogo, que jogava futebol em todos os cantos possíveis, desde a escola, em casa, na rua. Pronto, até que um dia fui treinar ao Sporting à experiência, porque havia aqueles treinos antigamente das captações, no antigo Pelado, onde agora é o Metro. Eram outros tempos, pronto, na verdade, do qual eu tenho muitas saudades, na verdade, mas e acabo por ficar dando sequência a muitos anos de ligação. Logo como ponta de lança? Não. O primeiro treinador foi o Mr. César Nascimento, que é uma das grandes referências que eu tenho na formação do Sporting, e a seguir o Mr. Osvaldo Silva também, foi outra pessoa importante. Estou-me a lembrar deles os dois pela pergunta, porque pelo Mr. César, e eu era lateral direito porque ele achava que eu corria muito, era rápido, era altito para a época, então podia ser lateral direito. O Mr. Osvaldo é que começou a pensar que eu eventualmente, pelas características que tinha, um ano ou dois depois, podia ser extremo direito ou ponta de lança. E é aí que começa a história do ponta de lança no Sporting, que depois acaba por fazer acontecer pelo menos 4 títulos durante todo esse tempo, do qual, claro, tenho um orgulho grande. Tu na formação do Sporting, o Rogério há bocadinho já deu ali um lamiré, jogaste com muitos jogadores que depois também fizeram carreira. Que recordações é que tens desses antigos companheiros e amigos que presumo hoje em dia ainda, alguns pelo menos? Sim. Fazias uma grande dupla com um deles, não é? Sim. Foram 9 anos, desde 87 a 96, que é quando depois vou para a Espanha. E sim, enfim, talvez aqueles tenham tido maior notoriedade. O Simão Sabrosa, um pouco à cabeça, pronto, pelo trajeto que conseguiu. E foram 7 anos juntos, porque recordo-me do primeiro treino dele nos iniciados. Trazia o cabelo que vinha lá de Vila Real, aquele cabelo assim encaracolado que tinha, e como eles chegavam sempre muitos jogadores, portanto neste período de tempo que o Sporting tentava recrutar dentro do nosso país, e nós que já lá estávamos ficávamos meio que a ver, não é? Será que vamos perder o lugar? Claro, vamos ver quem é. E o que sei, o Sr. Aurélio Pereira muitas vezes, e agora enfim, faleceu, mas ia tendo conversas mais recentemente com ele sobre essas questões, e ele dizia, claro, nós tínhamos que tentar ver se nós olhávamos, identificávamos, e depois tínhamos que perceber se eles eram melhores do que os que estavam estar aqui. Num contexto forte para depois perceber quem é que era nós melhor. Tínhamos que tentar recrutar sempre jogadores que eram melhores do que nós já cá que é isso, faz parte, que é natural. Nós miúdos é que ficávamos e tal, e a primeira vez que o Simão toca na bola, olhámos logo aqueles que normalmente e habitualmente jogavam mais, opa. Era diferente. Quem é que vai sair pela entrada? Alguém vai ter que sair. Portanto, foi assim um pouco essa... Claro que ele depois teve ali um período que... o crescimento dele físico até inclusivamente não estava a acontecer tanto, mas tinha tanto talento que o Sporting aguentou muito bem. Depois há um período que ele explode ali nos iniciados, e a partir daí foi a história que todos conhecemos, mas há muitos outros, sei lá, estou-me a lembrar de um que acabou por fazer a curva ao contrário, porque naquele tempo nós sabíamos que era mesmo muito difícil chegar à equipa principal de Sporting, não é? Hoje em dia nós vemos 10, 11, 12 miúdos que se estreiam, alguns que
quem está no futebol, claro que os conhece, estão na equipa B, mas tem essa antecâmara e a qualquer momento a oportunidade surge. Naquele tempo, não. O próprio Carlos Queiroz, eu recordo-me de ter juntado toda a formação uma vez numa reunião, ainda hoje tenho isso presente, porque eu sempre tive o treino Sempre quiseste como ser treinador. treinador Já começaste a aprender. muito presente, e então sempre fui fazendo reflexões sobre isso e lembro-me dele dizer que as portas vão sendo cada vez mais pequenas. E éramos alguns 200 miúdos que estávamos, não sei, precisar ao certo de toda a formação, porque cada equipa tinha equipas B, equipas C dentro da própria equipa, e eu pensava, pá, pois isto realmente vai ser complicado. O Miguel, lateral direito da seleção, Sim, sim. jogou comigo 7 anos, Há uns também no vizinhos Sporting. mais novos, talvez, não é? Provavelmente, da mesma geração, mas isso. Não cresceu. O Sporting aguentou até que ele sai. Vai. Não cresceu fisicamente. Fisicamente. Sim. O talento estava Sim, lá. o talento estava lá. Mas eles aguentar, mas depois também têm que ir fazendo escolhas, que isto é assim, e o futebol é pródigo nisto, acontece muitas vezes. Eu lembro-me dele ter saído, foi para o Olhanense, ou para o Louros, inclusivamente, até que vai treinar ao Estrela da Amadora. E a história acontece a partir daí que já todos conhecemos. Atrás, se calhar, não. E o trajeto dele é assim incrível, de repente faz uma carreira tão enorme, digamos, e ao contrário, se calhar... Ao contrário do Simão, por exemplo, também. O Simão fez isso também, eu fui-me aguentando no Sporting aquele tempo todo, e na verdade, se calhar, não consegui ter o mesmo trajeto que estes jogadores tiveram. É o futebol, e portanto isto muitas vezes acontece. Eu não quero ser injusto com muitos outros, mas o Caneiro, o Nuno Assis, havia alguns jogadores muito talentosos que se calhar vocês conhecem porque estiveram sempre nesta profissão, mas lembro-me do Miguel Vargas, aliás, chamava-lhe o Maradona, portanto só por Baixinho, aí, não era? baixinho, Sim. um goleador também, talento. O Samora Correia, um dos melhores jogadores que eu vi jogar, também teve ali alguns problemas. Havia assim uma série de jogadores talentosos, mas como não existia esta antecâmara que eu acho que hoje em dia favorece muito até as nossas seleções nacionais, perdiam-se muitos talentos por inerência desse facto. Vamos voltar a Madrid. Quando tu chegas a Madrid, tens lá o Sr. Paco com a tableta a Zé Filipe Cândido. Tu entras no Real. Conta-me algumas histórias que te marcaram nesse período. Bem, logo à partida, as condições em que eu encontrei na antiga cidade esportiva, não é agora que é em La Rosas, era mesmo no centro, em Chamartín. Sim, o Florentino Pérez depois vendeu aquilo tudo por um balúrdio e depois foi construir para Valdebebas. Foi para 20 km, pronto, que é um bocadinho, fora. exato. A lógica também. A lógica que as equipas têm hoje em dia. A cidade esportiva permitia-me viver, e porque eu tinha 16 anos, não tinha a carta, estava em Madrid e, enfim, muito novo, e olhava e via uma cidade, embora fosse de Lisboa, mas Madrid tinha uma dimensão muito maior e permitia-me ir a pé do hotel onde nós vivíamos para a cidade esportiva. Portanto, Madrid, neste caso, e o Real Madrid, uma das imediatas coisas que fez e que faz com os jogadores e que eu ainda hoje trago comigo, porque aquilo marcou-me, foi levar o jogador ao museu para conhecer um pouquinho da história. E eu recordo-me... Para assustar. Exato. Naquele caso, como tinha 16 anos, o Real Madrid, eu sabia que o Real era enorme, mas não tinha presente esta grandeza tão como ele é, e muito mais hoje em dia. E então recordo-me ter entrado, e tudo assim muito escuro, obscuro, e eles tinham aquilo muito bem feito, já na altura, um corredor enorme lá até ao fundo, penso que pelo lado direito, e havia uma luz muito elevada, assim, remanescente, até que eu olhei e pá, o que é que se passa ali, o que é que está para ali a acontecer? Pronto, fomos vendo e tal, até que me aproximei, e o orgulho que eles tinham, e aqui as 6 taças dos campeões europeus, as 6, em 1996. Eram só 6. Sim. Até ganharam a outra em 97. Depois Exatamente, ou seja, eu chego, vejo as 6 hoje em dia, e pegando nestes 30 anos, e por isso que eu acho que isto por vezes tem este lado curioso. Verdade que entretanto muitos outros jogadores fizeram história que vai ser inigualável, Cristiano Ronaldo, Luís Figo,
muitos outros portugueses, como foi aqui apresentado, eu também tive essa felicidade, ainda que a minha história tenha sido muito pouco conhecida, muito pouco ou de não tanto sucesso, digamos assim, mas na verdade eu passei por isto, passei por estas situações todas, e aquilo que eu encontro de diferente agora, na verdade, foi que em 30 anos conquistaram 9. E eu acho que o ano da mudança acontece aí, na verdade, muito mais pelo treinador que o Real Madrid tinha, e eu penso que tinham contratado no ano antes ou nesse ano, até porque eu acho que o ano antes o Real não consegue a classificação sequer para nenhuma competição europeia, e eu lembro-me que a equipa principal só jogava campeonato e a Copa do Rei, e é campeã a equipa. Eu recordo-me de ter visto no estádio o jogo do título 3-1 com o Atlético Madrid, e que o Raúl González faz 2 golos, que fazia muitas vezes no treino. Na verdade, eu tive o privilégio de poder ver algumas vezes isso também, e portanto são assim algumas memórias que eu tenho, entre outras. E como é que era treinar com esta gente toda? Ou seja, estamos a falar Roberto Carlos, Redondo, Raúl, Súquer, Hierro. Tu chegaste a treinar várias vezes com a equipa principal. Sim. Tu, e já agora, porque também coincidiu contigo também o Tinaia, Certo. e o Zeferino. Certo? Sim, para ser justo com todos, porque se calhar muita gente também não sabe, e até porque 30 anos depois, muito menos, mas na verdade havia, portanto, o Tinaia, o Zeferino, e havia também o Rui César, que não era muito conhecido, inclusivamente, foram, portanto, jogadores na altura eram do Porto e foram... O César, o lateral direito? O Rui César era um médio centro, eu acho que anos mais tarde joga cá no Moreirense. Foi uma altura em que o Manuel Barbosa, se bem me lembro, Certo. o empresário. Sim, e uns anos antes ele tinha, penso eu, transacionado o Agostinho, que tive agora sim. o privilégio de estar novamente com ele neste meu tempo recente agora em Passos de Ferreira, porque é onde ele reside, e portanto já havia ali assim como o meu amigo secretário, que foi Um apoio grande. um apoio muito grande, portanto, e que ainda hoje, portanto, temos uma relação que nasce aí, e porque ele também olhava para mim, eu tive essa felicidade, era muito jovem, não é? Eu acho que anos antes, o João Vieira Pinto, penso que vai ao Atlético de Madrid, com a mesma Madrilena, idade. era o Atlético de A equipa Madrid. B. Exatamente. Também E também não conseguiu, porque... Passou um mau bocado lá, não E é? porque se hoje em dia é muito normal, e até eu acho que os próprios jogadores jovens já olham para isso como eu queria ter sido e não consegui ser jogador da equipa principal de Sporting. Se me perguntam, até pela ligação pela história, e porque é muito normal nós ficarmos a gostar mais de umas equipas do que outras, porque passamos lá e no momento em que estamos a crescer, e quando eu faço 330 golos, ok, em 6 anos no Sporting, são 4 títulos, são uma série de coisas que me fizeram, mas eu só olhava para ali, não olhava para mais lado nenhum, acabei por depois aceitar, foi muito difícil, mas era complicado os jogadores dessa idade, e eu falo sempre disto, às vezes por falta de um pouquinho de maturidade, expostos imediatamente a um contexto que eventualmente poderia não ser o mais adequado, e isso pode muitas vezes acontecer. Para ir ao encontro do que estava a falar, eu esse dia tenho na minha cabeça sempre, as pernas tremeram um bocadinho, eu estava pronto para equipar, ou melhor, eu estava equipado pronto para treinar no campo com a equipa C, na verdade, Real Madrid C, porque eles tinham 2 equipas profissionais. Eu não podia jogar com os da minha idade, porque Espanha na altura proibia os jogadores estrangeiros de jogar no campeonato de júniores, então só podia jogar na equipa C, na equipa B ou em torneios. Eu torneios fiz muitos, pelo Real Madrid, pela Europa fora, na Suíça, na Holanda, em Espanha. Na equipa muitos. principal? Não, torneios de formação. sub-20, Ok. sub-18, eu ia a todos porque eu tinha 16 anos, e então eles queriam era que eu competisse às vezes quando não competia na própria equipa, porque convenhamos, no Real Madrid a concorrência é enorme, o Eto'o também não jogava, o Cambiasso também teve um ano ali meio que e volta para o River Plate, só anos mais tarde é que consegue se ingrar. Isto para falar da dificuldade que era. O Del Bosque, Dom Vicente Del Bosque, era o coordenador de toda a formação. E parece que o estou a ver a descer assim umas escadinhas que tinha, assim por entre uma relva, olhar e tal, e eu atento ao que o treinador estava a dizer, e ele aparece assim por este lado. Ei, Felipe! E eu
estava a ver, já era. O que é que eu fiz? O que é que eu De fiz de mal, mal? porque o coordenador está-me a chamar e o treino está para começar, ele não vai tirar do treino agora, podia resolver isto e tal, mas cheguei ali muito na minha inocência e olhei para o treinador e ele, sim, era o Tony Grande, que depois foi adjunto muitos anos de Dom Vicente Del Bosque, na Espanha, no Real Madrid, etc. Sim, vai. E eu lá fui. Chego e ele diz-me, estás preparado? Eu, sempre, né? Vas a treinar com a equipa A. E eu aí pá, se o Sporting era bom, Já o Madrid era, o Madrid ainda era melhor. E eu, será que é agora a minha oportunidade? Confesso que a perna tremeu ali um bocadinho, normal, mas vamos embora. Então lá fui no percurso que havia até ao campo principal de treinos, que era onde habitualmente a equipa treinava. E assim foi, ou seja, recordo a minha estreia por isso, as pernas cambalearam ali um bocadinho, depois quando o treino começou, não. O secretário fez uma festa grande, miúdo e tal, aquelas coisas. O Roberto Carlos também, pô menino, bora, vamos lá, daí e tal. Quem era o treinador, Filipe? Fábio Capello. E eu digo isto porque é que eu acho que ele acabou por ser, na minha opinião, obviamente, determinante, porque a disciplina que ele impôs e que era muito evidente naquela altura, eu acho que fez diferença, porque depois nós olhávamos e era tudo grandes estrelas, mas eles treinavam muito, eles trabalhavam muito, eles aplicavam-se muito, aquilo era uma exigência muito grande. Eu próprio, ainda no início meio que inadaptado em alguns momentos, até pela própria idade, porque eu era júnior primeiro ano, mas fui-me aguentando, obviamente, naqueles primeiros treinos, eles treinavam muito e depois, claro, a qualidade era inacreditavelmente acima de tudo o que se pode Quem é que imaginar. surpreendeu assim mais naqueles tempos? Olha, o Raul para mim, e naquele tempo já era o melhor jogador do mundo. Incrível. Ele tinha mais 2 anos, penso eu, do que eu. Eu recordo e por vezes digo isto aos meus jogadores agora. Alguns, Raul, quem era o Raul? Não conhecem. Na verdade, hoje em dia as gerações novas não sabem quem foi. Para mim, um dos melhores. E ele treinava muito e era naquele momento já uma grande estrela, considerado por todos e porque, enfim, e até pela juventude que tinha, mas a humildade que ele transmitia. No treino eu vi-o fazer coisas inacreditáveis que depois também o via fazer no jogo. Isso às vezes é o mais difícil, não é só fazer no treino, é transportar aquilo para o jogo. Mas ele dizia-me, e até hoje eu digo isto aos meus jogadores e tenho para mim, que ele marcou-me porque em tão tenra idade ele já tinha isto com ele, que era: se treinares como se for um jogo, como se fosse um jogo, vais chegar ao jogo e aquilo vai-te parecer um treino. Ele às vezes a falar para mim durante o treino, aqueles intervalos de tempo para beber água, para hidratar e tal, e era isto que ele me transmitia até hoje. Passado 30 anos eu tenho isto, porque na verdade ele depois era realmente um exemplo. E a juntar a toda esta, quando falo destas questões disciplinares, portanto do próprio treinador, havia ali questões que me marcavam, que ao refletir hoje em dia, porque eu faço isso muito, tentar pegar em todos os anos que tive na minha carreira como jogador e transferir para agora todas as tomadas de decisão que vou tendo que ter como treinador, que sejam as mais assertivas possível. E ele, por exemplo, não permitia que ninguém lesse os jornais antes do treino. Proibido. Para não se perturbarem, é isso? Para não haver perturbação. Tinham que estar, e já na altura era, enfim, 2 horas antes, 1h30 antes equipados. Ele dizia, não, o jogador de futebol não é para estar mais de 30 minutos à mesa. Então, a equipa sempre que se reunia, naqueles momentos, não estavam mais de 30 minutos a comer. Os empregados de mesa até suavam para servir e para aquilo andar. Chegava ali, siga. E portanto, tudo isto, e eu posso contar aqui uma história mais divertida que se passou, portanto, comigo neste caso, porque estava inserido nesse dia no balneário da equipa C. E, portanto, se nós quisermos, enfim, tentar aqui contextualizar em U, deste lado esquerdo era o balneário da equipa A, onde mesmo que eu, durante o tempo que fui treinar com a equipa A, nunca equipei lá, eles nunca misturavam isso, ou equipava na B ou na C, maioritariamente na equipa C até. E, claro, da equipa C, jogadores mais jovens, 17, 18 anos, como devem calcular,
Quase todos os balneários têm umas aparelhagens e tal, para pôr uma musiquinha. Pronto, malta mais nova, um dia entusiasma-se e mete aquilo mais alto, lá uma música que estava assim Imagina o Capel. a bombar, pá, 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 e tal, e a malta estava lá toda, eu estava-me a equipar, e de repente vejo assim a porta abrir, estava equipava assim mais ou menos no centro do balneário, a porta abriu e o Capel sai pela porta e eu, e um barulho, e havia 2 ou 3 lá no meio com aquelas coisas, né, a equipar, e eu, estes gajos Já foram. são tramados, mas ele nada, aquela cara assim sisuda, que ele fez assim, foi por lá fora, foi direto à aparelhagem, nem disse nada a ninguém, nem olhou para ninguém, tirou da ficha, meteu a aparelhagem debaixo do braço, foi por lá fora, saiu do balneário e a malta e fez assim um silêncio, ficámos todos a olhar assim. Perceberam todos o que é que tinha acontecido. O que é que é e como é que é. Ou seja, é um pequeno exemplo de uma história que, pronto, na altura ficámos todos aí, roder e tal, eles assim, e agora estamos tramados e o homem e tal. Mas pronto, pequenas coisas destas que eu acho que depois a juntar a tudo o que é o resto, o tático, o grupo em si, a qualidade individual, que quer dizer, eu recordo-me do 11 daquela equipa. O guarda-redes era o Bodo Wilgner. Sim, vamos lá. O Casilhas, por exemplo, era de sub-19, nem sequer estava mais acima. Na direita era o secretário numa fase inicial, em dezembro trazem o Panucci. Os centrais era o Hierro e o Alcorta. À esquerda, Roberto Carlos. O meio-campo, Fernando Redondo, Seedorf, Raul Gonzalez, Amavis, que era titular. Esquerdinho, extremo esquerdo. Sim, exatamente. Mijatovic e Súcar, a dupla de avançados. Ganharam a Champions em 97. Era um São timaço, campeões era um esse ano timaço. e no ano a seguir ganham a Champions, que é a 7ª, que eu acho que é a abertura para o resto que aí vem. Pronto, histórias desse tempo. Os relevados. Eu treinava no pelado em Alvalade. De repente, vejo-me a treinar em relevados que pareciam sintéticos. De relevado natural, mas com uma qualidade, as bolas. Aquilo era top dos tops. E depois, quando eles me passavam a bola, não vinham cadeiras, vinham bolas. Se calhar eu mandava uma cadeirita a eles de vez em quando, mas eles faziam daquilo uma bola. Desculpa, falaste há bocadinho no Redondo. Sim. Não houve uma cena qualquer com o desmaio de uma adepta? É verdade. É verdade. Isso aconteceu quando estávamos a sair de um treino. E ao contrário do que acontece hoje em dia, eu por um lado tenho alguma pena. O Porto faz isso agora, do dia 1 de janeiro, abre as portas e aquilo enche. No Real Madrid, na altura, na cidade esportiva, e porque a cidade esportiva tinha um espaço verde muito grande, tipo o Parque da Cidade no Porto, não sei se conhecem, mas estou assim mais identificado com aquele parque, para as pessoas poderem caminhar, etc. E quando quisessem iam ver o treino. Os treinos tinham 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, enchiam as bancadas se fosse preciso, e nós, aliás, até em alguns momentos, já na altura, os jogadores iam mais cedo um pouquinho para interagir com o pessoal e tal, havia esta ligação saudável e talvez a que eu acho que hoje em dia deveria de acontecer, não como muito fechado. Uma bolha, né? É uma bolha, mas até com os adeptos. Porque depois queremos os adeptos, mas a proximidade com os adeptos e a forma como a malta não entende tão bem quando o jogo existe ganhar, empatar e perder. E nós, quando gostamos de algo, eu sei que podemos ficar chateados quando perdemos, mas apesar de tudo temos que saber apoiar. Neste caso, o Real Madrid, aquilo estava sempre cheio, era excursões, enfim, tinha realmente muita gente, e eu lembro-me de vir assim a caminhar, e vinha muito maior do que eu, aquela pinta dele. Do Redondo, sim, do Fernando Redondo. E aquele esterismo todo e tal, até que há uma miúda que caiu assim. E eu ver a reação e tal, ele, assim muito preocupado, foi assim, dirigiu-se, pegou na miúda, e eu assim a olhar para aquilo, para a cena, e ele levou-a para o departamento médico, naturalmente, pronto, e aquilo existia assim um gradiamento, afastou o gradiamento, pegou na miúda, levou-a para o departamento médico para ser assistida, assim, preocupada, portanto, ou seja, eram realmente figuras eram as figuras... Mas foi de certeza por causa do Redondo, é que tu ias lá ao pé dele, não terá sido... Não, de certeza absoluta. A mim, provavelmente não. O Redondo era todo pinta. O Redondo era pinta e eu não. Filipe, tu falaste aí de um Real Madrid que se percebe que tinha um treinador disciplinador, um balneário dos jogadores que trabalhavam.
Mas muitas vezes associa-se essas grandes equipas do Real a jogadores mais malandros, mais mangas, que treinar não é propriamente aquilo que lhes apetece mais. Não era isso que acontecia. Essas grandes estrelas, Roberto Carlos, Redondo, Raul, eram todos jogadores que gostavam de treinar, de trabalhar. Sim. Sem dúvida alguma. Eu sei que nesses 30 anos tudo está um pouco diferente, a sociedade inclusivamente, é normal, os tempos muitas vezes mudam, mas eu acho que naquela altura aquilo eu acho que era decisivo, o que o Fábio Capello, na minha opinião, fez em procurar disciplinar isto de tal maneira, porque se nós conseguirmos disciplinar e tornar estes jogadores rigorosos a fazer bem aquilo que devem fazer em prol de um coletivo, naturalmente depois com a qualidade individual que têm, vão ganhar, não há hipótese. O que eu sinto que nestes últimos anos foi acontecendo, e hoje em dia o Zidane, por exemplo, eu acho que posso dizer isto em termos contextuais, neste caso foi sabendo gerir os egos, porque também há uma série de histórias hoje em dia conhecidas, quando foi o treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo, com o Ronaldo Fenómeno, exatamente, que quis impor, não pode ouvir falar não. Isso, que quis impor este tipo de disciplina. Claro, nós depois temos que saber quem está à frente. Naquele caso funcionou. E o estatuto do treinador também é importante. E o estatuto do treinador. Uma coisa é o Capello, claro. Já era alguém Já era campeão europeu. Exatamente. E ainda hoje é visto como um dos grandes treinadores da história do Real Madrid, e o tal, aliás, ele tem uma alcunha, os espanhóis chamam-lhe ao general, eu agora já não estou, mas é assim uma coisa, não é general, mas agora não estou a recordar, mas é de alguém que de facto que impõe disciplina e é muito querido. Portanto, tu acabas por ficar mais ou menos quanto tempo no Real, e qual é o momento em que tu sais e como é que sais? Bom, eu estou um ano. Eu tive uma época no Real Madrid, tinha mais 2 anos de contrato, na verdade, mas aconteceu algo que foi a equipa B do Real Madrid, que disputava a segunda Liga Espanhola, desceu a divisão, naturalmente obrigou a equipa C, que disputava o equivalente à Liga 3, a descer. Também. Não desportivamente, mas foi obrigada para não estar as duas. Sim. Exatamente. E o que é que acontece? Na antiga segunda divisão B, não é? Portanto, hoje em dia Liga 3, só podia jogar um estrangeiro. Então, o que é que o Real Madrid, eu acho que na altura até optou por um dos, ou o Zeferino, agora não tenho isso presente, mas eu acho que foi. O Zé foi quem ficou, penso eu, o único. Todos os outros, Cambiasse, Yarley, havia outro brasileiro, um central, agora não me estou a lembrar do nome, mas ok, tínhamos que ser emprestados para jogar e para ir para outro lado. Tanto é que nesse ano o Eto'o sai, o Cambiasse vai penso outra vez para o River Plate, o Yarley foi para o Ceuta, inclusivamente, andou meio perdido durante uns anos, depois é que acho que lá no Paysandu a coisa funcionou, e eu também estava nessa situação, eu podia ir para o Leganés, que foi como foi proposto pelo Dom Vicente Del Bosque, e aparece-me a possibilidade do Vitória de Setúbal, Primeira Liga. Eu tinha idade júnior, mas o convite era para, portanto, jogar na equipa principal. Ao qual eu pensei, ora bem, mais do que ser emprestado ou ficar aqui e longe também da família, longe do país, naquela altura eu optei, então vamos para o Vitória de Setúbal, com o Mr. Manuel Fernandes, com o qual eu tenho uma estima muito grande, e o Del Bosque na altura ficou um bocado surpreendido porque, pronto... ninguém quer sair do Real. Ninguém quer sair assim do Real Madrid, eu disse, não, tudo bem. A única coisa que eles me pediram foi, e era havia um acordo que não poderia ir para nenhuma outra equipa com direito de preferência. Pronto, só isto, e assim foi. Portanto, a minha saída acontece assim. Curto, de um ano, há 30 anos, um miúdo de 16, 17 anos, ainda deu para juntar um pezinho meio curtinho, ou era quantias irrisórias já mesmo há 30 anos? Eram ainda quantias que não eram assim tão significativas, mas o que eles faziam comigo, porque tinha 16 anos, tinham a tarjeta 4B, que eu me lembro,
apenas para poder fazer levantamentos, e eu só tinha acesso por mês aquilo ainda era plafond. Era pesetas, Sim, um plafond. e depois pagavam, era quilos, tinham uns quilos, X quilos em dezembro, X quilos na Páscoa, que me transferiam para Ou seja, a conta. O grosso grosso da coisa era... da quantia era assim que funcionava. Infelizmente não tive esse privilégio de fazer Como é que era o teu contrato. dia-a-dia lá com 16 anos? Como é que... Com um pormenor, é que não havia a Dona Fernanda e não havia o Vítor Cândido a dar nas orelhas e a proteger. Certo, é verdade. Sim, não, foi o primeiro ano. Tanto é que eu acabei depois, na verdade, nunca mais voltei para casa. Com isto, foi Setúbal, depois fui para o Porto, depois, enfim, andei por aí fora, com o futebol leva-nos para todo lado e nunca mais voltei a casa. Mas era um miúdo que eu sempre tive este lado académico, acho, talvez possa dizer assim, que o gosto por estudar, tinha esta questão do treino, que eu era interessado. Faltava-me fazer o 12º ano, porque só tinha feito o 11º aqui, nunca perdia nenhum, mas pela idade, e então eu queria terminar a escolaridade, e então os dirigentes ficaram um pouco surpreendidos, falaram, mas vens para o Real Madrid, queres estudar? Eu acho que tenho as tardes livres, se vocês tiverem, e tinha um colégio realmente com um protocolo, que eu fiz o 12º ano em espanhol, em castelhano, e por isso hoje em dia tenho essa língua bem adquirida como minha, digamos. E era uma vida perfeitamente normal, ainda com alguma inocência, portanto, éramos muito controlados também porque vivíamos no hotel. Tinha lá o Sr. Gonhi, que era residente, já falecido. Tinha este Sr. Paco, que também estava connosco e ajudava-nos em tudo o que era possível, mas eu lembro-me que tinha que ir à Embaixada Portuguesa, apanhava o autocarro em Madrid, o metro. Lisboa não tinha metro na altura, mas Madrid já tinha, comboio inteiro, lá por dentro, e portanto tinha uma vida perfeitamente normal. Às vezes ia jantar com o secretário, mas nada de extravagante. A propósito do secretário, é um bocadinho também o outro lado, o lado mau dos grandes clubes, da pressão, do erro que não é perdoado. Viveste essa altura também que o secretário passa ali um mau bocado? Sim, ele achava bastante injusto, porque considerava que depois acabou por ser ali um bocadinho o patinho feio de forma injusta. E eu concordo um pouco, pronto. Mas, na verdade, provavelmente terão identificado quem dirigia a equipa, e por isso que vão buscar depois o Panucci. Era italiano, de cada confiança do próprio Fábio Capello, e ele depois teve um bocadinho mais de dificuldades, na verdade, mas ele fez grande parte da época, foi campeão, jogou na mesma num grande clube, tem muito mérito por aquilo que fez. Entretanto, a tua carreira conhece outros pontos muito interessantes e que valia a pena centrarmos aqui no Mundial de 1999 disputado na Nigéria. Acredito que haja... Portanto, era o Osvaldo Ferreira, o selecionador. Conta-nos lá como é que foi esse Mundial. 99, já foi há bastantes anos. A Nigéria, portanto, é outro marco que eu tenho no meu percurso. Ter participado num campeonato do mundo, acho que não é para todos, apesar de ter sido sub-20. O professor Josualdo é uma das referências. Eu tenho três treinadores que gosto de muitas vezes referenciar por aquilo que eles foram para mim, que é o professor Josualdo Ferreira, o Mr. Manuel Fernandes, porque me estreia na altura no Vitória de Setúbal, e mais recentemente o Mr. Pedro Martins, porque numa fase mais já amadora, digamos assim, eu fui treinado por ele no Lourosa, e por qual tenho uma estima também muito grande, principalmente pela dimensão mental que ele incute nas equipas e a relação que tenho hoje em dia, mesmo como treinador, foi meu tutor dos níveis de treinador, e portanto tem essa relação. O Campeonato do Mundo, porque é que me marca? Jesualdo, e porque é que me marca também? Porque foi o primeiro treinador que começou, hoje em dia fala-se muito disso, de ver imagens, aliás, há analistas, e as equipas têm as equipas técnicas têm equipas só de analistas. Sim. E o professor Jesualdo, lá vinha ele, expuser os apoios assim, era com os apoios para aqui, os apoios para ali, as recepções orientadas, etc. Anda cá, vamos ver aqui imagens, era cassetes, as VHS, sim, naquele tempo, que dava muito trabalho, certamente, mas ele tinha.
E há um momento até, e antes de ir ao Mundial, até quando eu, só porque falei do professor Josualdo, eu quando faço um golo ao Boa Vista, é uma grande recepção orientada, na verdade, e só o fiz pelo facto de ter visto inúmeras vezes os vídeos que ele mostrava quando nós estamos avançados de costas para a baliza, né? Ou fazem de calcanhar ou não fazem golo nunca, não é? E então a orientação dos apoios, a recepção, pumba, um bocado de sorte, a bola foi no saco lá. E no estágio seguinte, ele é o primeiro a estar ali assim já no balcão, no Hotel Praia Marca, e a seleção ficava nessa altura lá. Ainda mais dizer quem é que te ensinou a fazer aquela recepção. Nunca mais esqueço isto. E foi. Mas há uma série de jogadores que, mais recentemente, que dizem esse. Sim, porque tem esse lado foi, sempre do professor, de alguém que ensina, mais do que o treinador, quase. Que ensina, é incrível. E por isso tenho uma estima muito grande por ele, pronto, e tenho que dizer isto porque são factos e eu agarro-me aos factos. E, a Nigéria, eu acho que eu acabei por ter alguma, eu não digo infelicidade, mas porque foi uma experiência que me muda como pessoa, a ida para Madrid, mas também estas 3 semanas que nós tivemos, fomos um pouquinho mais cedo, 3 semanas, mais uns dias, na Nigéria, foi quando eu comecei a perceber não estragar a água, comer a comidinha toda até ao fim nos pratos. Mais de meia hora ou não? Não, tem que ser, tem tempo, sim, pode ser mais de meia hora. Não, os jogadores, por acaso, tem que refletir um bocadinho sobre isso. Mas na verdade isso muda um pouco porque a realidade que nós presenciámos ali era extremamente difícil e aquelas condições, claro, os estádios maravilhosos. Mas depois o que é que eu também guardo desse tempo, assim, muito rapidamente? Recordo-me de ir no autocarro e ver The Only 5 Stars Hotel in Enugu. Foi, pá, alma o hotel. Chego ao quarto, o meu colega de quarto foi o Neca. Neca, o médio. Sim. Chego ao quarto e tal, vamos ver aqui, né? Pronto, miúdos, né? 19 anos e tal. Abre a torneira da banheira e ouve-se assim, água nada. E eu, Só ar. saía. E de repente sai uma barata assim deste tamanho. Assim para a banheira e eu, ei, olha aqui, não sei o quê, pá, isto não tem água, não sei o quê. Pronto. Isso foi logo a primeira, por exemplo. Depois, mais tarde, nós ficámos em segundo lugar no grupo, que era o Uruguai, a Coreia do Sul e o Japão. Fomos para Bauchi, que era uma cidade perto do deserto de Saara. Seco, clima seco. Então, uma vez também num dos quartos, acho que foi do Glial e do Ricardo Esteves, acho eu, daqueles lagartos dentro de um quarto, a malta e tal, portanto, ou seja, nós estávamos ali num campeonato do mundo que tinha este tipo de particularidades, digamos assim, depois sem ar-condicionado, lembro-me assim de algumas histórias, os relevados com sapos, nós para treinar e aquilo cheio de sapo, por causa da umidade, isto em Enugu, sapos e rãs, e as bolas passavam, os sapos andavam aos saltos, portanto teve assim uma série de particularidades que agora, pronto, enfim, a gente vê a preocupação da FIFA sempre, quiseram naquela altura fazer o campeonato do mundo, enfim, em África, porque eu acho que nunca tinha sido feito até à data, e foi uma pena porque nos quartos de final depois fomos eliminados. O Sérgio Leite, o Josualdo já tinha feito as 3 substituições, agora são 5, né? Já aos 30 anos. E o Sérgio Leite, com o jogador japonês, parte a clavícula, tem que ser substituído e é o Ricardo Esteves que vai para a baliza. Depois vamos nos penaltis e o Esteves não apanhou nenhuma. Ainda hoje, né? Claro, a gente... Manda ouvir com ele. Como é que não agarraste? Não, na altura até ele disse, eu vou-me atirar sempre ao mesmo lado. Mas não conseguiu apanhar nenhuma e acabámos de ser eliminados. Mas claro, é um marco sempre histórico ter participado num... Acredito que sim. Nós, como sempre, temos aqui uma foto para tu, uma brincadeira para teres que identificar. Que é, tens de mostrar a foto. É uma fotografia que mas tu não consegues ver, para ali vê-se, em que está um miúdo com 16, 17 anos, não sei bem, e depois 2 grandíssimos jogadores do futebol português. E queríamos que tu adivinhasses quem são as 3 pessoas. Já tem uma dica forte: o miúdo tem 16 ou 17 anos. E os 3 ao serviço de uma grande equipa. E os 3 ao serviço de uma grande equipa. Pronto, a segunda dica é que não são do Sporting. Não são do Sporting. Humberto Coelho e Eusébio. Não és mau a fazer gols, mas também és mau a desenhar as coisas. Na equipa da bola?
Sim, isso é o... Isso eram tempos, Em Paris, que... não foi? Foi em Paris. Sim. Este jogo, pronto, eu como disse inicialmente, todos temos uma história. É óbvio que eu quando penso no Jornal A Bola, penso, é como estar em casa, na verdade, pronto, pela ligação umbilical que tenho por causa do meu pai, que me permitia neste tempo. Esta era uma fotografia que se calhar naquela altura era proibida, passado 30 anos pode ser contada à vontade. Supostamente eu já jogava aqui... Tu aqui já estavas onde? Aqui estava ainda no Sporting, Talvez no nesta Sporting. altura. Estava no Sporting. E quer dizer, não era de bom tom andar a fazer porque podia-me magoar, mas claro, isto também eram jogos, enfim, mais lúdicos do que outra coisa, em que o importante era participar. E claro que esta é uma fotografia que quer dizer, que me vai marcar também para sempre, a qual eu me orgulho muito de estar perante provavelmente o melhor jogador. É claro que se calhar hoje em dia mais para o meu pai o Eusébio possa ser melhor que o Cristiano, se calhar para nós o Cristiano é melhor que o Eusébio. São dois monstros, não é? São dois monstros do futebol português. E também o Humberto Coelho também é uma grande figura ímpar do nosso futebol, e por isso o miúdo ali, muito inocente também, mas olhava para o Eusébio e pá, isto é o Eusébio, eu estou aqui com o Eusébio, com o Humberto Coelho. Na altura tinha esta felicidade, pronto, e claro, é com orgulho que quando olho para esta foto... Tinhas de ter um grande empresário para te pôr a jogar com o Eusébio. Exatamente, ser um grande empresário. Exatamente. Nós temos aqui... Filipe, tenho aqui uma ficha de jogo. Eu gostava que tu adivinhasses que é. Vou dar a equipa é que tu jogaste. Jorge Silva, Pedro, Miguel, Paulinho, Nelson, Cao, Schuster, Abílio, Carlos Ferreira, João Pedro e Fernando Almeida. Estavas no banco. E entraste. E entraste. Qual foi o jogo? Entraste para o lugar do Abílio. Isso é Salgueiros. É Salgueiros. Provavelmente possa ser um jogo na Maia. Guarda e tem o Martins dos Santos. Salgueiros O Porto. resultado, vocês perderam 3-1. Então é Salgueiros Porto. Guarda-redes não era conhecido. Marcaste um gol, mas o guarda-redes não era muito conhecido, era o Vítor Bahia. Como é que foi esse tempo no Salgueiros? Olha, Até para contextualizar as pessoas e Como é que chegaste lá? acabaste por ir jogar com o Cândido Costa, Deco. Cândido Costa, que também Fair. temos aqui uma fotografia. Fair. Tu não tanto, mas o Cândido Costa era muito magrinho aqui na altura, não sei que altura é isto, mas o Cândido Costa que agora é uma estrela da televisão portuguesa. sim senhora, e um grande irmão que eu tenho, é alguém que eu tenho uma estima muito grande. Conta-nos Aliás, rapidamente como é que vais parar ao Salgueiros, porque é uma história engraçada, não é? Sim, Salgueiros, longe de mim, hoje em dia resido no Porto, esposa é do Porto, as filhas são do Porto, estudei no Porto, se calhar já tenho um bocadinho aqui o sotaquezinho mais a Porto, tenho um bocadinho de Porto em mim, e acontece nessa altura. Porquê? Eu estou com possibilidades de ir para o Benfica, na verdade. Porque, pronto, Vitória de Setúbal atravessava um momento com alguns problemas financeiros, tínhamos terminado a época na luta pela descida e com o Mr. Carlos Cardoso, faleceu recentemente, portanto conseguimos atingir esse objetivo. Depois dá-se eu desagradado com as condições, de alguma forma queria sair para algo diferente, aparece essa possibilidade na altura falada para ir para o Benfica preparava-se para criar uma equipa B, e eu, como ainda tinha 18 anos, ainda ia ser, portanto, o primeiro ano de sénior neste caso, 18 para 19 anos, havia essa possibilidade, mas na altura, depois, algum atraso dos dirigentes do Benfica, eu já estava com o meu pai, ele recebe um telefonema do Jorge Mendes, neste caso, a dizer, olha, ele sai já daí, anda para o Porto, e quando eu dou por ela, estou na sede do Salgueiros, na Trindade, no Bingo, com o falecido presidente António Linhares, e com um contrato à minha espera, com o Jorge Mendes ali, e é assim que acontece. Portanto, foi um clube que me marcou, que me marca de maneira que inclusivamente já fui também treinador lá agora, Certo. recentemente. E como é que foi, como é que era jogar com o Deco?
Ou seja, imagino, passaste jogaste com muitos jogadores, não é? Já treinaste também muitos jogadores, mas acredito, aquele primeiro toque que tu falaste quando viste o Simão, que acredito ao veres o Deco, deve ser uma sensação semelhante, não? É isso, o programa aqui é o toque de bola, né? E esse toque para mim também foi bem, porque foi exatamente isso que eu me lembrei. A primeira vez que ele toca na bola, no Salgueiros, num treino lá em Vidal Pinheiro, o grupo, e porque os grupos são muito atentos, são muito justos, mas também muito atentos. Imediatamente se percebeu, o Chico Fonseca, lembra-me dele ter dado um cabrito logo no Chico, que era um dos jogadores mais... Lateral, não era? Aquela mística, o Salgueiros, eu penso no Salgueiros e penso naquela mística, naquela raça da alma salgueirista. De um tempo, falei do Pedro Reis, um dos melhores capitães de equipa que eu tive, com uma alma enormíssima. E por isso o Deco, claro, eu recordo-me ter feito 1 ou 2 golos, recordo-me até num jogo com o Moreirense, salvo erro, em que ele faz uma jogada que finta todos, e quando o guarda-redes sai, eu só fui a acompanhar e a pensar. Ias a assistir. Ia assistir àquilo, ele já joga muito, até que o guarda-redes vem e ele pega, faz tu. E eu fiz. E o Deco era isto, ou seja, tinha uma humildade muito grande, portanto era um jogador muito diferenciado de todos, e por isso pouco tempo lá esteve, portanto foi parar ao Porto e fez a história que... Vocês jogadores são aqueles que melhor se avaliam entre vós, não é? Não engana, não é? E até inclusivamente, hoje em dia, como treinador, isso é muito importante. As percepções que o grupo tem perante colegas, para as nossas tomadas de decisão. Às vezes... Ou seja, o veres como é que os teus jogadores estão a olhar para ele é um sinal... um sinal muito importante. De aprovação ou reprovação. Isso, não é? Porque o grupo, por vezes... É claro que se for um grande manguela, não treinar, não se aplicar, o grupo também é justo. Mas se aplicar, tiver qualidade e o treinador insistentemente puser um bom jogador no banco, o grupo começa a olhar, então. E eu acho que isto dá que pensar. Eu estou sempre a tentar ir buscar, e pronto, aproveito também para dizer isto, porque como na minha função hoje em dia tento ir buscar muito destes exemplos. Mas pronto, Salgueiros, claro, entre muitos outros, e eu não quero nunca individualizar tanto, mas porque sou injusto para com alguns, certamente, mas assim, dos jogadores mais conhecidos, o Mickey Fer foi um dos jogadores que lá passaram comigo, do mesmo ano que eu. Enfim, é difícil falar disto. Mais fácil, claro, do Cândido Costa. E vivemos juntos, inclusivamente, ou seja, naquele tempo que se partilhava casas, os jogadores, etc. E portanto, sempre foi assim. O Cândido é o maior, sempre foi, está no sítio certo. E tenho uma felicidade muito grande de o ver hoje em dia, como ele está na área da comunicação. Os grupos adoravam-no, porque ele era aquele brincalhão, bem disposto, mas que se aplicava, que tinha qualidade, e por isso que também chegou a um patamar interessante. E portanto é alguém que eu tenho uma estima mesmo muito grande por todos os momentos que passámos juntos. Filipe, voltemos 27 anos atrás, imaginemos que eu era o repórter da Sport TV, de quem transmitia o jogo. Acabou o jogo, Salgueiros 1, Floco do Porto 3, minuto 79, Filipe Cândido. Eu chegava ao pé do Filipe Cândido, quer falar com o Filipe, dizia ao assessor do Salgueiros, quer falar com o Filipe Cândido, e perguntava ao Filipe, como é que foi este golo ao Vítor Bahia? Como é que foi? Esse golo é o melhor golo que eu marquei, porque no tempo que eu joguei dos jogos, agora dá futebol de manhã, tarde e à noite. No meu tempo a gente queria os jogos e não os conseguia ter. Este jogo eu penso que passa na Sport TV na altura, penso eu. É um golo que eu tenho, que eu tenho, obviamente, e que na minha cabeça este golo acontece porque nós treinávamos muito esta ação. Eu como avançado treinava muito isto. O treinador era o Dito. E é curioso isto porque eu agora digo assim, explica-me o gesto técnico. É um golo à meia volta, é uma boa chapada na bola, era o Vítor Bahia ao guarda-redes, não teve tempo. A defesa também não era má, hein? Secretário Jorge Costa, Luís e Escardinha, não era má? Certo. E essa dupla de centrais difícil, eu quando
entrei para a frente para fazer dupla com o Celso, que era o nosso avançado, não é? Que está aí. Entrou também. Entrou, exatamente, o Celso já tinha entrado, eu entro para fazer dupla com ele, mas eu não me encostei ao Jorge Costa, ao bicho, porque só me encostei uma vez. Que ele, até-te mais e tal, e eu aí, pá, olhei assim, este gajo vai, pronto, e era muito agressivo. É verdade, é mito ou é verdade que é, e todos os jogadores já me disseram isso, que é a maneira como ele batia no relevado, tu sentias e os Gil só tinham medo. É verdade, e ele tinha essa virilidade, digamos, era agressivo, fez a carreira que fez, foi quem foi, também por isso, pronto. E o outro, Aloísio, com uma inteligência fora do vulgar também. Nem só ouvia aproximar, ao pantufas, contrário pantufas, do Jorge Costa, não é? Isso, eu olhava para um lado, olhava para o outro, fui-me encostar ao secretário porque já o conhecia. Basicamente, é o gol, se forem ver o gol, até lá encostado a ele. E ele depois no fim, vais fazer aquele gol. Da por cima ao pé de mim. Vai-me chatear a cabeça e tal. Era o Fernando Santos. Era o Fernando Santos e foi isso. E depois eu vi a bola e digo isto porque o Dito quase sempre na finalização colocava os dois adjuntos, que era o Jorginho, uma grande figura do Salgueiros nos anos 70, 80, um dos melhores jogadores de Central, sempre. Salve, Ala esquerda. E o outro adjunto, que era o Arthur, que tinha sido defesa direito do Braga, que era adjunto do Dito, e punha-os a cruzar para nós, e nós ficávamos ali mais 10, 15 minutos, pim. E aquilo esse tipo de experiências, acredito, depois têm vindo a ser enriquecedoras para ti já na tua carreira de treinador, e partimos agora para o teu lado de treinador. Aqui duas outras situações que, de facto, já na tua carreira, que me chamam a atenção. Primeiro, os vários projetos que já tens tido no futebol mais de baixo, que acredito devem ter dado uma base, uma aprendizagem, ou seja, com dificuldades financeiras, dá-te aquela resiliência. Mas há aqui um jogo, até porque já começamos a aproximar para o fim, que eu acho que queria mesmo falar contigo, até porque foi muito falado, que era tu treinavas o Bessade, na altura, o Bessade, em que é o tal famoso jogo em que o jogo acaba com o Benfica meio porque já não havia jogadores. Certo. Na tua experiência já como treinador, em que lugar é que tu colocas este jogo no ponto de vista quer do insólito, quer de uma experiência para nunca esquecer? Vou tentar contextualizar o que eu penso sobre este jogo, para as pessoas terem às vezes um bocadinho a noção de quem, como eu, aos 24 anos tinha o nível 2 de treinador, que tirei uma licenciatura, tirei um mestrado na Faculdade do Porto, com a felicidade de ter passado pelas mãos, digamos assim, do professor Vítor Frade, entre todos os outros grandes professores. Só para contextualizar, eles preparam-nos para o topo, mas às vezes o caminho para lá chegar e para ir buscar Sousense, que foi o início, para ir buscar Salgueiros, o segundo trabalho no campeonato, na Liga 3, na suposta igual à Liga 3 agora, e depois Leiria, em que nessas três equipas conseguimos, e quando eu digo conseguimos, porque desde essa altura há o Heller Fonseca, o professor Heller, que me acompanha, e por isso que eu gosto de falar sempre no nós, e entre outros treinadores que passavam por nós, mas eu e ele sou quem tem vindo a trabalhar desde o início juntos, com o intuito de um dia ir ganhando jogos o suficiente, que é esse o meu único objetivo, é ganhar o jogo seguinte, porque sei que se não o ganhar, hoje em dia o futebol, infelizmente, está assim, para que um dia possa preparar um jogo desta dimensão, como agora recentemente o fizemos contra o Sporting, para a Taça de Portugal com o Passos, não é? E tivemos esta infelicidade, porque no Sousense treinávamos em meio campo. Como é que se treina uma equipa em meio campo? E quase subíamos à segunda liga. No Salgueiros às vezes chegávamos para treinar, e as dificuldades que o clube tinha, íamos para montar os nossos exercícios, estava lá uma equipa de chineses, pagou mais, tal, a gente tem que treinar a seguir, coisas do género. Ou no Leiria, em que houve momentos que chegámos não subimos por um penalti e estávamos com 4 meses ordenados em atraso nessa altura. Como é que se conseguiu reunir o grupo até aí sem haver nenhum estardalhaço? Isto dava para explicar muito mais isto, mas indo direto a este jogo, no momento em que nós sentimos, nesta altura, porque entretanto também já jogámos com o Sporting pelo Mafra na Final 8 e outra vez com o Sporting agora para a Taça de Portugal, porque as meias finais com o Nacional foi contra o Braga, e o Braga também é uma grande equipa, sim, naturalmente, mas este jogo fica marcado, e eu tenho aqui
nós éramos 35 jogadores com Covid e com a variante da Omicron. Disseram-nos, não sei se é mesmo assim, que foi o Cafu Feta que trouxe da África do Sul. Num jogo, na altura, num jogo nas Caldas, balneário pequenino, dá o grito, todos juntos, sem máscara, e aquilo passou. E já tínhamos 2 vitórias, penso eu, nestes 4 jogos, e íamos preparar este jogo. E a meio da semana começam-me a cair jogadores. E estou-me a sentir mal, estou com febre, começámos a pôr os cotonetes, aconteceu isto. Eu tenho uma mágoa muito grande, porque depois, inclusivamente, este jogo devia ter sido realizado noutra altura. Na tua opinião, nunca devia ter começado aí? Nunca devia ter começado este jogo. Acho tremendamente injusto. Os meus jogadores na altura fizeram a ativação sozinhos, não tinham nenhum treinador no campo, nenhum treinador no banco. Era o presidente e o team manager que estavam no banco na altura. Tu também estavas? Eu estava em casa. Sim, tu estavas em casa? Estava em casa, o Helder estava em casa, estávamos todos em casa, estava tudo, e sobraram 7 jogadores que estavam inscritos naturalmente, mas que eram do sub-23. E depois, entre o há jogo e não há jogo, e porque nós íamos recebendo informações em casa, Mister, pá, olha, a lista de jogadores disponíveis é esta. E eu inicialmente olhei, está porreiro, porque um deles é o Yaya, o Citol, que ficou retido quando foi à seleção, não estava cá. Está disponível, não está cá. E outro era o Chico Teixeira, que estava com uma lesão nos cruzados. Porreiro, estamos só com 6, não vai haver jogo. E tal, e coisa. E aquilo foi assim para trás, isto antes do jogo. Antes do jogo. A seguir, recebemos novamente uma informação, não, pá, estamos aqui em sintonia com a DGE, com o delegado de saúde, e o Benfica quer jogar, e nós também não sabemos como e tal, e aquilo. Olha, foi entre equipas que chegavam e de jogadores disponíveis, e que depois já, não, mas o Camará pode jogar, e quem era o lateral esquerdo do sub-23, e foram mais 3 jogadores que de repente nos colocaram, e eu, ligava ao meu team manager, olha, a equipa eu vou ter que pôr alguém na baliza, só tínhamos 9 disponíveis aí, já tínhamos 9. Isto durante o jogo, até a hora do jogo. E este jogo depois aconteceu, e está tudo certo, aconteceu como aconteceu, mas eu até chego pronto, liga um jogador a dizer-lhe, olha, vais ter que ser tu o guarda-redes. Mister, eu não, por amor de Deus, vai pôr a baliza no jogo destes e tal. E isto eu em casa, né? Em casa, a ligar para a malta e tal. Depois, passado um tempo, disponibilizaram-nos 2 guarda-redes. Porquê? Porque já tinham tido menos de 180 dias o outro Covid, ou o que é que foi? Sim, assim era considerado uma imunidade entre eles. Exatamente, então já pode ir os 2 guarda-redes, e é aí que vai o Monteiro, o guarda-redes para jogar à frente. E vocês o Álvaro na baliza. O jogo com quantos jogadores? Não, com 11. Vocês começam com 11 mesmo? Nós começámos com... Não, porque nós começámos com 9. Não, vocês começam com 9. Com 9, um é guarda-redes, 7 à frente, foi o Kalila, salvo erro, que sentiu uma dor. Não, estávamos com 8, assim é que é. O Kalila sente uma dor no adutor e sentiu mesmo, já agora. É isso que eu ia perguntar. E sentiu se mesmo. Se telefonei para dizer. Não, nada disso. Deita aí, acabou. E depois o João Monteiro também a dar um pontapé para a frente para meter a bola longe. Era guarda-redes, estava inadaptado a jogar à frente durante 45 minutos. E sentiu também ali uma dor, e o jogo acaba. Mas como é que tu viste em casa? Em casa vês, por exemplo, o Benfica e o Jorge Jesus a dizer carrega. Como é que qual é o sentimento? Assim, é estranho. Houve uma revolta, eu não posso esconder que houve uma revolta muito grande, por aquilo que eu expliquei, porque nós andámos 8 ou 9 anos a jogar contra, e com o devido respeito, o Moimenta da Beira, com o Vila Flor, nós andámos a ganhar muitos jogos contra equipas ainda ao longo desse Portugal, portanto não foi caídos assim do nada. Houve uma preparação muito grande minha, do Heller, e falo sempre obviamente dos dois, com os cursos todos. Eu nunca quis chegar à Primeira Liga sem ter o nível 4 tirado, porque eu via nas notícias, era sempre este filme de, pronto, com justiça ou não. Fala um e fala o outro. Isso, que chegava lá, que tirou o curso. Não, eu queria primeiro, antes de vamos embora. Quando cheguei ao Mafra, tinha que ter o nível 3. Tirei o nível 3.
Bora, o grande presidente José Cristo convidou-me, fui. E aqui, depois isso, aquilo causou-me uma sensação de frustração muito grande, e ao mesmo tempo a ver os meus jogadores, que alguns tinham feito 1 ou 2 treinos connosco, que eram do Sub-23, eu conhecia-os, mas não tão profundamente, e quer dizer, o Benfica a carregar, eu acho que eles, pronto, a fazer o trabalho deles, certamente, pronto, olha, o jogo está a acontecer, e eles estavam a carregar, sim, o Jorge Jesus queria mais, que chegava aos 7, certamente se o jogo era um recorde nacional, certamente, não sei como é que aquilo iria acabar, mas acho que não é de todo justo. O Benfica, a partida em condições normais, ganharia 10 jogos, ganha 9, digo eu, às vezes, quer dizer, quiseram forçar ali o jogo, está tudo certo, portanto, foi o que foi uma pena, foi não poder preparar o jogo como nós gostamos de preparar tantos, o lado estratégico, tático, essa motivação, porque olhando nós queremos sempre mais, e este era um momento também para poder, enfim, aparecer e dar nas vistas. E caminhamos mesmo para o fim, mas há aqui uma história que eu queria mesmo que partilhasses connosco, que é quando tu vais treinar o Boa Vista do Rio de Janeiro, tiveste um jogador preso ao intervalo durante um jogo? Sim, intervalo? Eu diria aí, pronto, eu não vou pôr nomes, portanto, tinha aí muitas histórias engraçadas no Brasil, desde o momento que vamos para estágio em que o nosso autocarro encosta assim ligeiramente, não bate, mas encosta ligeiramente num carro, o indivíduo no Rio de Janeiro acelera, atravessa o carro à frente, assim, lado a lado, baixa o vidro, aponta uma arma, o nosso motorista começa aos gritos, atira, e eu cá em cima, eu atiro o quê, pá, tu és maluco, meu, e tal. E no meio daquela confusão toda, ficámos todos ali meio em pânico. O vidro fechou, o carro andou e a gente seguiu. E diz-me depois o motorista assim: sabe porque é que eu disse atira? E eu, não, mas gostava de saber, porque eu estou lá em cima, podia-me acertar. É que aqui no Brasil, quando eles ameaçam, eles não disparam. Eles não ameaçam, eles disparam logo. Como este ameaçou, eu atira, já sabia que ele não ia. E eu achei aquilo. Vou correr, pronto, para o futuro, não sei se vou voltar ao Rio, mas pronto, nesta história, acaba por ser curiosa, eu vou contá-la sem nomes, tentar guardar aqui um bocadinho, salvaguardar aqui, pronto, é um lado pessoal, eles no Brasil são muito fortes, digamos assim, a polícia contra quem não paga a pensão de alimentos. E nós estávamos num jogo em que estava empatado, salvo erro, ficámos com mais um jogador e este jogador estava no banco e era um jogador que foi um jogador formado lá numa das grandes equipas do Rio, tinha uma qualidade técnica, apesar da idade já avançada, mas incrível, fazia coisas geniais, e eu ia colocá-lo nesse preciso momento, digo ao Hélder, olha, prepara-me o fulano, isto ao intervalo, porque eu vou mexer. E eu dou aqueles 3, 4 minutos aos jogadores, para eles poderem falar uns com os outros, respirar, até que eu vou para intervir a minha intervenção ao intervalo. E o Hélder nunca fez isto. Bem, ter comigo, pá. O fulano, não vou pôr o nome, está escondido no banco. Só não está a aquecer? Não, está escondido no banco. E quando eu digo isso, pronto, e ele só me diz assim, segura a substituição. E eu fiquei assim meio que... Mas pronto, aquilo havia muitas coisas que ali era possível de acontecer. E eu segurei a substituição, achei aquilo muito estranho, e quando vou depois com a equipa, percebemos que tinha sido detido naquele preciso momento, pronto, e ficámos sem o jogador para o jogo, fiquei sem a substituição para ser feita, tive que juntar o grupo e dizer-lhes, porque pronto, e o motivo está tudo resolvido pelo que sei agora, mas na altura acabou por ser curioso, porque acontecem-nos assim algumas que às vezes pensamos que já no futebol vimos tudo. Esta aqui foi engraçada. E provavelmente ainda vais viver muito mais, porque ainda tens muito trabalho pela frente. Nós, como sempre, temos sempre uma pergunta que não é para ti, final, que não podes responder, porque provavelmente deves saber, que é para o nosso público. Como sempre, Rogério. É referente a este jogo de Salgueiros Porto, dito treinador do Salgueiros, tu entras e marcas. Quantos minutos demoraste para marcar o golo? É uma pergunta que deixamos aos nossos
ouvintes, aos nossos telespectadores. Tudo. Já sabem, se quiserem dar ao trabalho, podem enviar-nos uma para o toquedebola@bola.pt. Nas nossas redes sociais também vamos colocar a questão. Filipe, mais uma vez, foi um prazer ter-te aqui connosco. Seguramente vamos ter-te mais vezes, porque também vais ter mais histórias grande abraço para o teu pai. Será entregue. Uma grande figura. E nossa obrigado. grande Ao fim e ao cabo, perdoe-nos, mas acabou por ser um programa um bocado familiar, mas é disso também que se faz, é disto que nós também gostamos. Obrigado, Rogério, obrigado, Paulo, obrigado pela vossa companhia. Já sabem, bons toques no desporto e na vida. Até ao próximo programa.